Fala galerinha, esse corte é um oferecimento da PCL. Seu celular quebrou? Quer arrumar? Link na descrição. A Júlia Bailey, Motumba, como é ser sacerdote numa cidade ainda preconceituosa? Interessante a pergunta. É muito difícil, porque na verdade, principalmente eu acho que né? Se fosse o sacerdote que não tivesse uma história que eu já tive com uma outra religião, seria diferente. Porque as pessoas hoje julgam, vamos dizer assim, porque eu sou bem falado e mal falado, eu não tô nem em opinião dos outros, nem pago minhas contas. Mas, tipo assim, no meu caso, como eu já fui da igreja evangélica, então as pessoas associam essas duas ligações. Como que um evangélico vira um bandista? Ou vice-versa, um bandista. Apesar que hoje em dia é mais fácil um bandista ir pra evangélica do que o evangelho ir pra Umbanda. Mas as pessoas têm que entender que, no meu caso, a transição de religião não foi pela religião em si. A religião é maravilhosa. Inclusive, eu já falei em vídeos meus muito bem da igreja evangélica. Conheço pastores, tenho amizade com pastores aqui em Novo Horizonte. O problema não é religião, fundamento, é ser humano. Né? O período que eu estava na igreja evangélica, que eu fui da Assembleia de Deus do Ministério do Belém aqui em Novo Horizonte, inclusive um abraço pro pastor Isaac, que é o presidente desse ministério, né? Uma ótima pessoa também. Eu lembro, convidado participar aqui. Na verdade, eu não fui pastor, né? Eu era líder de jovens. Eu trabalhava com um grupo de jovens na igreja, né? Eu era regente de jovens, mexia com a parte de música. Acho que o Japa Evangélico, você deve saber o que é esse cargo, né? Isso, o regente que ficava mexendo o braço lá e tal. E organiza isso, tudo. Eu trabalhava com essa questão. A transição minha foi por decepção de pessoas. Claro que, tanto na evangélica, na Umbanda, no catolicismo, vai ter o mesmo problema. Você acha que na Umbanda não tem problema? Na Umbanda nós temos ingratidão. Do próprio meio ali, né? Do próprio meio, já. Pessoas que você ajuda em todos os sentidos, tanto espiritual como carnal, e você ainda não presta. Só que as pessoas não entendem que nós, você, seja sacerdote, seja membro, não importa, temos falhas, a gente é ser humano. A gente é ser humano, a gente tem pecado, tem falhas, quem vai ajudar é Deus, né? Então a minha transição de uma religião para outra é onde assusta as pessoas. Eu levei muito nome. Quando eu estava na igreja evangélica, eu já tinha sido da Umbanda antes, porque minha família, como eu disse no início, minha origem, nasceu nessa religião, na Umbanda, né? Aí com o tempo foi se convertendo ao evangelho alguns, né? Atualmente é eu e mais 2, 3 pessoas que é da religião, na minha família. Então as pessoas não entendem a transição. Mas antes do evangelho eu já fui da Umbanda. Bem antes. Então a Umbanda foi um período que eu fiquei. Aliás, o evangelho foi um período que eu fiquei no meio de Umbanda, evangelho e voltar para Umbanda. E eu não tenho que reclamar da igreja evangélica não, pelo contrário, eu acho que a religião é muito bonita, é pregado a palavra de Deus mesmo, né? Eu acho que tem que ser pregado mesmo, tem que evangelizar, mostrar para as pessoas que só existe um Deus, e na Umbanda é pregado isso também. As pessoas acham que na Umbanda a gente cultua demônio, está bem enganado. É o ser humano que demoniza isso, né? Tudo bem que há uma contradição bíblica entre o evangelho e a Umbanda, né? Que a Bíblia é uma coisa, o evangelho prega a Bíblia e a Umbanda não tem um livro como fonte de conhecimento. Para nós, o conhecimento é os espíritos, né? Eles te trazem conhecimento para nós. Mas, gente, para nós não tem problema nenhum. Nós, umbandistas, se dá bem com qualquer evangélico. O problema é ao contrário. Só que, para deixar assim claro, vai muito evangelho no meu terreiro, escondido, inclusive. Pede para não ser divulgado, né? Acontece muito isso. Eu respeito. Não vou sair falando, membro da tua igreja foi no meu terreiro. Eu, por exemplo, que sou cartomante, leio carta, tarô, eu atendo muito evangélico. O evangélico é que vai caçar no pé e jogar carta comigo para saber o que o futuro revela. E nem por isso eu vou sair divulgando. Entendeu?